Agora vamos ver quem são considerados os herdeiros legítimos e qual a ordem de recebimento dos bens. Isso sempre dá polêmica, as partes sempre acham que alguém merece mais, ou que a namorada do falecido, o namorado da falecida, né, eles têm direitos. Então aqui nesse bloco a gente vai explicar principalmente sobre a herança que toca essas pessoas, tá? Lembrando que no caso do cônjuge sobrevivente ou do convivente sobrevivente, no próximo módulo a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, mas essa parte aqui, ela vai te dar um panorama geral, genérico, do que a gente está tratando aqui. Então vamos lá. Aonde você verá a própria lei dizendo quem deve receber o quê? Então, primeiro passo, Código Civil. Lá no Código Civil, você vai encontrar o artigo 1829, 1829, e ali temos uma ordem natural do que acontece e de como os herdeiros receberão, tá? Então, primeiro ponto, 1829. Mas não é só no 1829 que você tem aí a ordem da vocação hereditária, por exemplo. Por quê? O que acontece, gente? Temos dois tipos de herdeiro, os herdeiros, né, por vocação hereditária, que são aqueles ascendentes, que são pais, avós, e os descendentes, que são os filhos e netos, assim como os colaterais, mas também existem os herdeiros testamentários, que é uma outra área, ou seja, se eu recebi um testamento me contemplando, etc., eu também sou um herdeiro testamentário, mas não estarei aqui na ordem da vocação hereditária da legítima, tá? Que o 1829 se refere. Primeira coisa que você precisa saber é regime de bens do falecido com o seu cônjuge. Se ele não era casado, se era solteiro, não vai ter muito problema, não vai ter diferença de aplicação, porque tudo aí será deferido aos descendentes ou ascendentes, ou seja, filhos, netos ou pais. Não tendo nenhum desses, são os colaterais, ou seja, os irmãos e sobrinhos que herdarão a herança dessa pessoa. E uma particularidade, caso alguém não tenha filhos, seja solteiro, não tenha pais, esse cara, ele pode fazer um testamento de 100% do seu patrimônio para qualquer pessoa, desprezando os irmãos e contemplando esse terceiro. Por quê? Porque os colaterais a gente diz que não são herdeiros necessários, tá? Então é aquele cara residual, que ele vai receber ali no final só para ficar tudo bem, porque alguém tem que receber, e depois do colateral vem o Estado, aí é muito pior, né? Então, para manter essa herança na família, os colaterais eles acabam recebendo. Se a gente estiver falando, né, de pessoas casadas, a gente tem alguns regimes de bens, e aqui eu vou tratar com vocês do regime mais comum atualmente, que é a comunhão parcial de bens. Então, quando a pessoa falecer, a primeira coisa que você precisa saber é qual era o regime de bens dessa pessoa. Se for o da comunhão parcial, quer dizer o quê? A comunhão parcial, ela tem uma particularidade, tá? Todos os bens adquiridos durante o casamento de forma onerosa, ou seja, que eles compraram com o dinheiro do casal, eles são presumidamente bens comuns, bens do casal. Tudo aquilo que for herança do pai de alguém e que se comunicou, né, e que esse herdeiro, ele acabou pegando esse imóvel, vendeu um imóvel que era do pai e comprou outro bem, é o que a gente chama de subrogação. E muita gente não se liga nisso, tá? Porque a subrogação ela acontece com frequência, né? Nesses casos que alguém recebe uma herança, vende um imóvel e compra outro, às vezes uma partezinha.
Se houver subrogação, é importante esclarecer que essa parcela da subrogação, essa parcela desse imóvel comprado com esse dinheiro de outro imóvel, será do herdeiro, do cônjuge, tá? Que herdou esse valor. Então, se eu tenho bens particulares, o cônjuge será herdeiro. Então, exemplo, alguém recebeu, na comunhão parcial de bens, recebeu herança dos pais, tinha um apartamento que foi comprado com a sua esposa e herdou uma casa, numa fazenda, uma casa numa zona rural, na herança dos pais. Esse bem que recebeu dos pais, o cônjuge, pelo regime da comunhão parcial de bens, não é meeiro, ele é herdeiro. Isso faz com que ele vá concorrer, por exemplo, com os filhos, caso esses existam. Agora, se a gente estiver tratando de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória, o cônjuge não é herdeiro. Por quê? Primeiro, na comunhão universal de bens, eu tenho uma comunicação, ou seja, todos os bens que integrem o patrimônio de alguém do casal, em regra, já se comunicarão com o seu cônjuge. Então, não pode ser, normalmente, meeiro e herdeiro do mesmo imóvel, porque não faz sentido no regime da comunhão universal de bens. Então, tem um ditado, né, que a gente usa no direito, que é sobre um imóvel específico, tá? Quem herda não meia, e quem meia não herda. Ou seja, a meação é aquele quinhão que alguém tem por consequência do regime matrimonial numa aquisição, seja onerosa, como na comunhão parcial de bens, e seja até na herança do outro, como na comunhão universal de bens. Então, quando a gente estiver tratando de comunhão universal de bens, o cônjuge, em regra, não será herdeiro do patrimônio comum, fazendo com que somente os descendentes, ou seja, filhos ou netos, venham a herdar no futuro. Outra situação é no da separação obrigatória de bens, que é aquela com pessoas de mais de 70 anos, pessoas que não fizeram, né, a partilha de bens do primeiro relacionamento, também incidirão sobre o regime da separação obrigatória de bens, tá? Então, basicamente se o meu regime for comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente, ele é meeiro nos bens que ele adquiriu em conjunto com o falecido e ele é herdeiro concorrendo com os descendentes nos bens particulares desse cônjuge. Na comunhão universal, em regra, isso não acontece, porque ele será meeiro em tudo, tá? Essa é a regra. E na separação obrigatória, ela busca proteger as partes do famoso golpe do baú, o cônjuge também não será herdeiro por esses motivos. Depois, caso não haja filhos, a gente vai para o inciso 2º do artigo 1829, que vai tratar sobre os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Aí existe toda uma regrinha dos pais receberem junto com o cônjuge. Na terceira opção não havendo pais, não havendo filhos, havendo somente o cônjuge e, por exemplo, irmãos, ou ninguém, mas muito comum ter irmãos, o cônjuge receberá toda a herança legítima, que é aquela que não foi testada. E a última hipótese é para os colaterais, que são aqueles irmãos, sobrinhos, tios, etc., que herdam caso não tenha testamento deixando para ninguém.